Desde os primórdios da Igreja, a sexualidade tem sido um campo de batalha. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre a homossexualidade? E como as interpretações ao longo dos séculos moldaram a visão da sociedade sobre esse tema? Prepare-se para uma viagem no tempo que vai desafiar tudo o que você já ouviu sobre Jesus, a Bíblia e a comunidade LGBTQIA+. Mistérios da Fé, Episódio 6. Jesus, os gays e a Bíblia. Ontem, a Igreja acusava os judeus de assassinos de Jesus, condenava ao limbo crianças mortas sem batismo, considerava legítima a escravidão e censurava o empréstimo a juros. Por que excluir casais homoafetivos de direitos civis e religiosos? É no mínimo surpreendente constatar as pressões sobre o Senado para evitar a lei que criminaliza a homofobia. Sofrem de amnésia os que insistem em segregar, discriminar, satanizar e condenar os casais homoafetivos. No tempo de Jesus, os segregados eram os pagãos, os doentes, os que exerciam determinadas atividades profissionais, como açougueiros e fiscais de renda. Com todos esses, Jesus teve uma atitude inclusiva. Mais tarde, vitimizaram indígenas, negros, hereges e judeus. Hoje, homossexuais, muçulmanos e migrantes pobres, incluídas as pessoas diferenciadas. Relações entre pessoas do mesmo sexo ainda são ilegais em mais de 80 nações. Em alguns países islâmicos, elas são punidas com castigos físicos ou pena de morte. Arábia Saudita, Irã, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Nigéria, etc. No 60º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 2008, 27 países membros da União Europeia assinaram resolução à ONU pela despenalização universal da homossexualidade. A Igreja Católica deu um pequeno passo adiante ao incluir no seu catecismo a exigência de se evitar qualquer discriminação a homossexuais. No entanto, silenciam as autoridades eclesiásticas quando se trata de se pronunciar contra a homofobia. E, no entanto, se escutou sua discordância à decisão do STF ao aprovar o direito de união civil dos homoafetivos. Ninguém escolhe ser homo ou heterossexual. A pessoa nasce assim. E, à luz do Evangelho, a Igreja não tem o direito de encarar ninguém como homo ou hétero, e sim como filho de Deus, chamado à comunhão com Ele e com o próximo, destinatário da graça divina. É verdade que a Bíblia condena a homossexualidade? De modo simples e direto, a resposta é sim. A Bíblia condena a homossexualidade. Mas, vale ressaltar, está na Bíblia também que aquele que ousar trabalhar aos sábados deve ser morto por apedrejamento e que parece correto que um homem venda sua filha como escrava. Ou seja, conforme recordam especialistas respeitados, a Bíblia não deve ser lida com olhares fundamentalistas e anacrônicos. Trata-se de um importante conjunto de livros produzidos pela humanidade e entendido como sagrados por boa parte desta mesma humanidade, e precisam ser analisados e compreendidos dentro dos contextos históricos correspondentes às suas passagens. Conhecido por sua postura de acolhimento aos homossexuais, o padre jesuíta americano James Martin, consultor do Vaticano e autor do livro Construindo uma Ponte, como a Igreja Católica e a comunidade LGBT podem criar uma relação de respeito. É editor do Outreach, um site que publica artigos contextualizando trechos bastante preconceituosos à luz do entendimento atual da Bíblia. O que consideramos hoje comunidades LGBTQ não existia quando foram redigidos o Antigo e o Novo Testamento. Em algumas passagens, a Bíblia fala sobre a homossexualidade e a condena. Vale lembrar que a Bíblia fala muito mais sobre aqueles que não se importam com os pobres. Martin ressalta que o livro sagrado aborda muitos temas hoje entendidos sob uma perspectiva diferente.
Por exemplo, nenhum de nós, espero, ainda acredita que alguém que tome o nome do Senhor em vão ou cometa adultério deva ser executado. Isto também está na Bíblia, exemplifica o padre. Contudo, vemos essas condenações em seu contexto histórico. Ressalta ele, explicando que o mesmo deve ser feito com os trechos que condenam a homossexualidade. É importante ver essas passagens em seu contexto, como veríamos as passagens sobre apedrejamento de pessoas que tomam o nome de Deus em vão. Compara. Coordenador do Núcleo Fé e Cultura da Pontifícia, Universidade Católica de São Paulo, o sociólogo e biólogo Francisco Borba Ribeiro Neto diz: todo grande livro sagrado, não importa qual religião ou civilização, é carregado de estruturas arquetípicas universais, combinadas a particularidades culturais e dados históricos específicos. O grande erro do fundamentalismo bíblico é tentar ler e interpretar diretamente os conteúdos da Bíblia, abstendo-se desse diálogo obrigatório com o contexto atual. A leitura correta do texto sagrado nunca deve buscar o que ele diz, mas sim o que ele nos diz. Ele ressalta que a consolidação inicial da doutrina cristã aconteceu no período helenístico, quando a Roma antiga, de modo muito similar a nosso tempo, experimentava uma profunda descrença de seus valores tradicionais, com a estratégia política do pão e circo, a exaltação do prazer e a abertura às novidades vindas de outras partes do império. Por isso, o cristianismo se constituiu reforçando o autocontrole em relação à instintividade em geral e à sexualidade em particular, valorizando a família e o trabalho. Esses elementos já estavam presentes na cultura judaica e se mostraram importantes para a inculturação do cristianismo, numa posição de crítica e contestação à ordem romana estabelecida. A interpretação da doutrina cristã vai sempre acontecer num diálogo, nem sempre reconhecido explicitamente com a mentalidade da época. Sendo a religião hegemônica no Ocidente, o cristianismo passou a ser usado nos discursos ideológicos de manutenção da ordem estabelecida, às vezes de forma adequada, outras vezes não. Esse discurso deve sempre consagrar um normal e estigmatizar um diferente. Sob esse prisma, qual seria o problema dos LGBT? A chave está na capacidade de gerar filhos. Rigorosamente falando, a doutrina cristã condena toda a sexualidade que não esteja associada ao amor e à doação de si ao outro. A exigência de uma abertura para a vida, a vinculação entre sexualidade e reprodução, deve-se a essa submissão da sexualidade ao dom de si, em oposição ao que seria apenas a posse do outro como instrumento de prazer. Isso deveria valer para a condenação das relações extraconjugais e até de uma relação de dominação e violência por parte de um dos cônjuges, não só para as relações homoafetivas. Pondera Ribeiro Neto. Em sua análise, contudo, ele entende que a condenação da homossexualidade acaba criando uma norma social que apresenta um mal maior. E isso, de certa forma, exime de culpa aqueles que cometem os males entendidos como menores. Por exemplo, o homem é adúltero, trai sua esposa e não respeita outras mulheres. Mas isso não é considerado tão grave, pois ele não é homossexual. A publicidade e o consumismo oferecem frequentemente modelos contrários à construção da família, mas é como se fosse a ideologia de gênero a grande responsável pela desagregação familiar. Sobre a leitura fundamentalista da Bíblia, Padre James Martin diz: muitas vezes as pessoas se esquecem de que o que prega a Igreja não é sobre um livro, mas sim sobre uma pessoa, Jesus. E essa pessoa nos mostrou o que significa estender a mão para aqueles que estão à margem. E não consigo pensar em outro grupo mais marginalizado da Igreja hoje do que as pessoas LGBTQ. São alarmantes os índices de agressões e assassinatos de homossexuais no Brasil. A urgência de uma lei contra a homofobia não se justifica apenas pela violência física sofrida por travestis,
transexuais, lésbicas, etc. Mais grave é a violência simbólica, que instaura procedimento social e fomenta a cultura da satanização. A Igreja Católica já não condena homossexuais, mas impede que eles manifestem o seu amor por pessoas do mesmo sexo. Ora, todo amor não decorre de Deus? Não diz a carta de João, número 7, que quem ama conhece a Deus. Observe que João não diz que quem conhece a Deus ama. Por que fingir ignorar que o amor exige união e querer que essa união permaneça à margem da lei? No matrimônio são os noivos os verdadeiros ministros, e não o padre, como muitos imaginam. Pode a teologia negar a essencial sacramentalidade da união de duas pessoas que se amam, ainda que do mesmo sexo? Ora, direis ouvir a Bíblia. Sim, no contexto patriarcal em que foi escrita, seria estranho aprovar a homossexualidade. Mas muitas passagens o subtendem, como o amor entre Davi por Jonatas, 1 Samuel 18, o centurião romano interessado na cura de seu servo, Lucas 7, e os eunucos de nascença, Mateus 19. E a tomar a Bíblia literalmente, teríamos que passar ao fio da espada todos que professam crenças diferentes da nossa e odiar pai e mãe para verdadeiramente seguir a Jesus. Há que passar da hermenêutica singularizadora para a hermenêutica pluralizadora. Ontem, a Igreja Católica acusava os judeus de assassinos de Jesus, condenava ao limbo crianças mortas sem batismo, considerava legítima a escravidão e censurava o empréstimo a juros. Por que excluir casais homoafetivos de direitos civis e religiosos? Pecado é aceitar os mecanismos de exclusão e selecionar seres humanos por fatores biológicos, raciais, étnicos ou sexuais. Todos são filhos amados por Deus. Todos têm como vocação essencial amar e ser amados. A lei é feita para a pessoa, insiste Jesus, e não a pessoa para a lei.